Se for para cantar, cante do melhor jeito que você puder. Se for para dar um glória, dá o melhor glória que você tiver, trago para esse culto. Deus não aceita qualquer coisa. E está escrito aí no livro de Hebreus que Deus se atenta para a adoração de Abel, mas rejeita de Caim. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Eu preciso tecer algumas considerações. Primeiramente, ser grato a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos na sua casa, juntos, adorarmos o seu santo, maravilhoso e bendito nome. Agradecendo a Deus por 64 anos de emancipação da nossa igreja, do nosso ministério, 32 anos desse tempo. Parabéns para Cordovil, para você que faz parte dessa igreja. Deus te abençoe. Deus abençoe os dirigentes da nossa congregação que aqui estão, as congregações do primeiro e segundo setor que se fazem presente aqui hoje, a diretoria da minha igreja, os pastores de outras igrejas com a irmã, pastor José Mário, pastor Severino Bezerra, Deus abençoe, é uma honra, e meu pastor presidente, pastor Francisco, toda a diretoria. Sou grato a Deus pela vida do meu pastor. Ele me batizou com 10 anos de idade. Com 17 ele me levou auxiliar de trabalho. Depois Deus já deu ter fugido várias vezes, ele lembra disso. Uma vez ele chegou em Minas: Natan, hoje eu vou te consagrar. Eu fugi para não ser. Mas eu sempre tive um chamado de Deus na minha vida. Eu fui criado dentro da igreja. Eu venho de uma família sacerdotal. Meu avô era pastor. Meu pai está aqui. Minha mãe está ali embaixo, minha irmã. Hoje meu pai pastoreia a congregação de Porto Carreiro, que foi onde começou o nosso ministério. É uma honra muito grande estar aqui. E completando, meu pastor me consagrou auxiliar com 17, a diácono com 18 e a evangelista com 25. E está me dando a honra de pregar na abertura de 64 anos da nossa igreja. Eu não mereço, não sou merecedor. Eu reconheço que tem muita gente, ainda mais para essa retaguarda. Qualquer um que estivesse aqui hoje falando, você sairia daqui bem alimentado. Mas a graça e a bondade do Senhor me trouxe até aqui. E quando eu cheguei, alguém me perguntou se, Natan, é fácil pregar nesse tema? E eu respondi que, na verdade, a Bíblia ela é repleta de adoração. Se você pegar desde Gênesis a Apocalipse, do começo ao fim, a Bíblia fala sobre adoração. E eu pedi a Deus uma palavra e eu me preparei para falar dentro disso, sobre adoração. E eu, viajando sábado, estava indo pregar numa igreja em Itaperuna, e no caminho eu comentei com os meus pais que tinha uma mensagem que queimava no meu coração. Eu vinha orando ao Senhor, só que não era mensagem para pregar nesse congresso. E à noite, eu estava no hotel, o Senhor me disse: quem disse que não? E ele me falou de um texto, e eu gostaria que você abrisse no livro de Hebreus, capítulo 11. No capítulo 11, versículo 21. Eu sei a sua dificuldade. É para trocar o microfone? Não? Eu sei da sua dificuldade, eu sei que é quinta-feira, é meio de semana, amanhã todo mundo trabalha, você tem uma vida muito agitada amanhã. Eu prometo não me delongar muito em respeito a você, o seu dia de trabalho amanhã, mas eu gostaria que você ficasse aqui mais alguns minutos, pelo menos uns 30 minutos, são 21 horas em ponto. E eu gostaria que você me acompanhasse no que Deus colocou no meu coração para essa abertura de 64 anos da nossa igreja. Quem encontrou a referência bíblica, diga amém. Hebreus capítulo 11, versículo 21. Pela fé,
Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos e adorou, encostado à ponta do seu bordão. Irmãos, nós estamos em Hebreus capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé. Se eu pudesse, se você me desse essa oportunidade, eu chamaria essa noite da galeria dos adoradores. Se você for ver desde o começo, a Bíblia era repleta de adoração e você sabe disso. Ele começa dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, é a prova das coisas que não se veem, por ela os antigos alcançaram testemunho, e ele começa dizendo, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, fora criado. E você sabe muito bem que nesse processo de criação, ou talvez até antes dele, quando existia apenas os mundos, lá no céu já tinha adoração. Lá no céu já tinha inclusive alguém responsável pela uma adoração a Deus. E você já sabe muito bem que a adoração ela não é simplesmente um cântico. A adoração ela não é simplesmente um louvor. Ela não é simplesmente um hino que você canta. A adoração ela é um estilo de vida. Ela é a sua devoção, ela é a sua entrega, ela é a sua obediência. Ela é você se derramar, se render, reconhecer que Deus é tudo e que você não é nada. É literalmente reconhecer que Deus é o Senhor supremo de todas as coisas e que você é dependente dele. No céu já havia adoração. Você sabe muito bem que o encarregado pela adoração lá era Lúcifer. E a Bíblia diz, e a gente vai entendendo, lendo a palavra do Senhor e pelos estudos que aí estão, que um dia Lúcifer pensa consigo, eu subirei e tomarei o lugar de Deus. E aí ele corrompe a adoração. Isso aqui é um perigo. Ele vê que é algo tão bonito e ele tenta tomar para si. Só que a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Se você me permitir, Deus não divide a sua adoração com ninguém. A adoração é para mim. E a Bíblia diz que Deus expulsa do paraíso Lúcifer e uma terça parte dos anjos. Uma terça parte. E aí passa-se o tempo. E eu não sei quando, não sei como, a Bíblia não dá detalhes sobre isso. Eu só sei que Deus dá um grito e diz, haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. E aí cumpre-se o que está aqui. Pela palavra de Deus, com haja, o que não existia, passou-se a existir. E Paulo vai dizer que tudo foi feito por ele, para ele, e por ele são todas as coisas. A Bíblia chega a dizer que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. A Bíblia diz que até a natureza clama ao Senhor de alguma forma. Deus está criando e tudo que Ele está criando é para o louvor dEle e para a glória dEle. Tudo com a palavra. Até que em um momento Deus fala, não com a terra, haja animal, haja firmamento. Deus não fala com a água, haja peixes. Deus não fala com o cosmo, com os gases, dizendo, haja estrelas, haja lua, sol. Não, agora Deus fala com a trindade. Pai, Filho e Espírito se reúnem e dizem, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus vem na terra, faz um boneco e sopra sobre ele, e o homem passou a ser alma vivente. E eu imagino Deus vendo o que ele criou e dizendo, é perfeito, é a coroa da minha criação. Homem, eu te crio para muitas coisas, para dominar a terra, para cuidar daquilo que eu fiz. E uma dessas coisas que eu te crio, tem anjos no céu que gostaria de ter o que você vai ter. Tem gente lá em cima que daria tudo pela oportunidade que eu vou te dar. Eu vou te dar a essência da adoração. Eu vou te dar um espírito de adorador. Aleluia. Deus coloca dentro do homem um dispositivo. Ô Adão, toda vez que você se sentir frágil,
Toda vez que você se sentir fraco, toda vez que você se sentir angustiado, o meu espírito já está dentro de você. Você carrega dentro de ti algo que se chama adoração. Basta falar comigo em secreto, que se eu não mandar anjo, eu falo uma palavra e tudo muda. Se eu não quiser liberar uma palavra, eu desço do céu e me apresento para você pessoalmente nesse jardim. Sumiram com o meu retorno. Adão tem a essência da adoração. Só que o homem peca, porque mais uma vez quer ter parte daquilo que não é dele. Aí a Bíblia diz que ele pega o fruto enganado, porque diz, se você tivesse fruto, você vai ser como Deus. Quer dividir? Não, a adoração é minha. Adão e Eva, vocês estão fora. Sai do paraíso. Mas eu não te deixo ir na vergonha. Eu vou sacrificar um animal. Eu vou pegar as peles desse animal e vou cobrir vocês. Vocês vão sair do meu paraíso. Aí da descendência deles, a adoração está corrompida. Você lembra de Caim e Abel? O primeiro altar que se lê na Bíblia é Abel e Caim. E aí a adoração, como já está corrompida, Caim oferece do resto. Abel oferece do que é primícia. Porque não dá para adorar a Deus de qualquer jeito. Deus não recebe resto. Se for para adorar, adore com o seu melhor. Se for para servir, sirva com o seu melhor. Se for para cantar, cante do melhor jeito que você puder. Se for para dar um glória, dá o melhor glória que você tiver, trago para esse culto. Deus não aceita qualquer coisa. E está escrito aí no livro de Hebreus que Deus se atenta para a adoração de Abel, mas rejeita de Caim. E Caim quer matar, porque é sempre assim. Ele não adora, mas quer matar quem adora. Ele não se entrega, mas quer matar quem se entrega. Eu vou falar. Eu já te vi, Caim. Você pode até matar. Se matar Abel, o sangue dela, a terra clama até hoje pelo sangue de Abel. Você pode tentar matar Abel, mas não tem problema não. Vai nascer 7. 7 vai gerar Enos. Quando nasce Enos, Adão oferece um altar de adoração e diz: voltemos a adorar ao Senhor. É o que Jesus disse: se essas crianças não clamarem, as pedras vão clamar. Se tentar matar Abel, eu faço nascer 7, eu crio Enos, mas eu vou restaurar a verdadeira adoração. Eu vou dar oportunidade para quem trouxe um glória, para liberar o glória que trouxe. Para quem trouxe uma adoração, para liberar a adoração que trouxe. Que Deus nos livre de Caim. Que Deus amordace Caim. E preserve os verdadeiros adoradores. Oh, labaracheia. A terra se corrompe. E eu vou correr. Vou destruir. Mas Deus achou graça em Noé. Entra para dentro da arca. Entra tu e tua família. Eu não perco os adoradores. Os adoradores eu preservo. Eu coloco dentro de uma arca. Lá fora todo mundo está morrendo, mas os adoradores estão dentro da arca sendo preservados.
Deus abre a porta, vem para fora. Primeira coisa que Noé faz, vamos restaurar a adoração. Se todo mundo se perdeu, não tem problema. Primeira coisa que ele faz, levanta um altar. Aí Deus coloca o seu arco no céu, faz uma aliança com o homem, e o homem continua a vida de adoração, mas se perde de novo. A gente é só assim, né? É altos e baixos. Uma hora está firme, outra hora está frágil. Mas Deus sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Os adoradores não estão em extinção. Deus vai sempre preservar um adorador. Deus olha para a terra. Quem eu acho? Abraão. Isso é diferente. Agora, Abraão, para você continuar como adorador, não dá para ficar no meio dessa tua parentela aí, não. Abraão, sai do meio dessa parentela. Eu vou fazer de ti uma nação de adoradores. Eu vou criar em ti. Aí vem Abraão. Abraão é um homem da adoração. Abraão, onde vai, levanta um altar. Abraão, ele sabe o que é a força da adoração. Que a Bíblia diz, se eu não me engano, não sei se é em Hebreus ou em Romanos, mas a Bíblia diz que um dia Abraão, fraco, debilitado, e o escritor diz que Abraão era fortalecido na fé, adorando a Deus, dando glória a Deus. E aí você entende por que tem gente que vem para esse culto, você não entende nada, mas ele está chorando, ele está levantando a mão, porque adoração é um estilo de vida, é questão de sobrevivência. Se eu não adorar, eu morro. Ah, se não fosse essa glória que você libera no culto, ah, se não fosse esses hinos que você canta na beira da pia, ah, se não fosse essas lágrimas que você derrama no carro, indo para o seu trabalho, enquanto você adora, Deus te fortalece, Abraão. De Abraão vem Isaac. Isaac é adorador. Onde ele vai? Ele cava poço e levanta altares. Cava poço e levanta altares. Aí alguém quer parar o adorador mais uma vez. Vamos entulhar os poços. Vamos acabar com a água dele. Ele vai sendo guiado, se você for ver na geografia bíblica, para um lugar que não poderia dar água. São lugares rochosos. Não tinha como ter água ali. Todo mundo cavava e talvez ninguém nunca encontrou água. Aí os inimigos desistem. Não dá mais para parar esse homem. Em lugar que tem água, ele cava e dá. Em lugar que não é para dar água, ele vai, cava e dá água do mesmo jeito. Porque está para nascer alguém que consiga acabar com a fonte de um adorador. Não é que ele cava, é que o adorador, ele anda com a fonte. Você lembra da mulher samaritana? Mulher, está chegando a hora que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Aí Jesus ainda vai dizer para ela, e outra coisa, se você acreditar no que eu estou te dizendo, eu vou fazer dentro de ti nascer uma fonte que jorra para a vida eterna. Não pode querer entulhar o que quiser, mas a fonte... A gente chega em Jacó. Você tem dúvida que Jacó era adorador? Está aí na galeria dos heróis da fé, na galeria dos adoradores. Aí olha lá. Pela fé, versículo 20. Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante a coisas futuras. Pela fé, Jacó. Eu gosto da expressão que o escritor de Hebreus usa. Jacó. Ele poderia usar Israel, porque ele não era mais Jacó, o seu nome foi trocado lá no Val de Jaboque, você lembra disso? Ele luta com o anjo, ele guerreia, porque adorador também tem que saber guerrear, tem que saber lutar, guerreia, a noite inteira tem que ter resistência, adorador, não, para ter resistência, para lutar uma noite inteira, só pode ser adorador, irmão. Ele luta a noite toda,
Me larga, não te largo enquanto não me abençoar. Então tá bom. Teu nome não é mais Jacó, teu nome agora é Israel, porque como príncipe você lutou. Jacó, a tradução mais vicária, não é o que a gente pensa sobre enganador, porque aí é como se fosse um jogo de palavras. Yaakov, Yakev. Jacó é aquele que agarra. Aquele que agarra. Ele jamais se agarrado ao calcanhar do irmão. É adorador. Porque, se você for ver a história dele, onde ele passa, ele levanta altares. E quando ele não levantou, quando estava fugindo do irmão, o próprio Deus resolveu descer para se apresentar para ele. E aí ele vai fazer um altar e vai dizer: o Senhor estava aqui, eu não sabia. Quão terrível é esse lugar. Eu via anjos subindo e anjos descendo. Irmão, quem é adorador tem a visão ampliada. Quem é adorador já viu anjos de Deus aqui essa noite. Já viu a glória de Deus sendo derramada aqui essa noite. E já percebeu quão terrível é esse lugar. Jacó, ele carrega consigo uma fama, enganador, porque ele enganou seu irmão. Ele lutou pelo direito da primogenitura. Aí a Bíblia diz que Jacó, próximo da morte, abençoou cada um de seus filhos. Cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. E aqui eu começo a encerrar a minha participação nessa festividade. Jacó é adorador. O mais importante não é como você começa. O mais importante é como você termina. Quando o pastor, e eu acredito muito que foi Paulo, é uma convicção pessoal, ninguém tem uma certeza sobre isso, mas o apóstolo Paulo está escrevendo, ele não conta a história, mas conta o final da história. Eu não sei como é que foi teu começo, mas as pessoas vão lembrar do final da tua história. E o final da história de Jacó é segurando um cajado e adorando a Deus na ponta do seu cajado. Por que ele adora? Porque um dia ele saiu de casa do seu pai, fugindo do seu irmão Esaú. E a Bíblia diz que ele não levou nada consigo. Ele levou apenas um cajado. Ele não tinha rebanho, mas já tinha um cajado. Ele não era o patriarca, mas já tinha um cajado. E ele sai com aquele cajado. E com esse cajado, quanta coisa que Jacó não passou. Você lembra dele na casa de Labão? Foi enganado. A mulher que ele amava, trabalhou 7 anos por ela, deram Lia, teve que trabalhar mais 7, 14 anos para ter a mulher que ele teve. 14 anos, e ele diz, quando se encontra com Labão: eu trabalhei 14 anos, dia e noite, na chuva e no sol. Os meus olhos esqueceram que se é sono. Os meus olhos nem se fechavam, de tanto que eu tive que trabalhar. Mas estava lá, eu e o meu cajado, de noite e de dia. Você mudou meu salário 10 vezes, mas estava lá, eu e o meu cajado. Eu fui injustiçado, mas eu estava com o meu cajado. Enquanto Labão me enganava, eu segurava um cajado. E sabe o que Deus fez? Deus multiplicou meu rebanho. E agora eu posso dividir meu rebanho em 2. Deus me fez crescer. Deus me prosperou. Mas a história de Jacó é uma história de luta. Quando ele se revela para José e se encontra com Faraó, Faraó pergunta: quantos são os dias da sua vida? Jacó responde para Faraó: os meus dias são 130 anos. Foram poucos e maus dias, e não se comparam
com os dias dos meus antepassados. Abraão não sofreu como eu sofri. Isaac não sofreu como eu sofri. Você quer conhecer a minha história? Eu luto desde o meu nascimento. No ventre já tinha uma guerra, eu e meu irmão. Tanto que um dia minha mãe foi até orar, porque ela não entendia por que aquilo tudo. E Deus disse, ó, tem duas nações aí dentro, o maior vai servir o menor. Eu sofri tanto na vida. Eu tive que abandonar minha mãe, abandonar meu pai. Fui para a casa de Labão, me fez trabalhar como um escravo, me enganou, trocou meu salário 7 vezes. Quando eu estou fugindo da casa de Labão, eu vou para o Ribeiro, vou para o Val de Jaboque e luto com o Senhor. Ele toca na minha coxa e eu fico manco. E agora mais do que nunca eu passei a depender do meu cajado. Comecei a mancar. Qual é a tua história, Jacó? Minha história, eu perdi a mulher que eu mais amava, tão nova. Raquel morre antes que Isaac. Tu sabia disso? Está escrito no texto. Agora, por que Raquel morre? Deus me falou. E a resposta que veio no coração, eu acreditei. Quando Jacó sai da casa de Labão, Raquel rouba os ídolos de Labão. Labão vai atrás. Aí Jacó diz, a alma que tiver com esses deuses, essa alma morrerá. Labão vasculha toda a tenda e não encontra os ídolos. Labão não achou, mas Deus encontrou. Jacó não sabia, mas o Senhor dos Exércitos sabia. O decreto foi na boca de Jacó. Jacó, eu não vou permitir manchar uma geração de adoradores por causa da idolatria de Raquel. Eu sei que você ama muito. Eu sei que você gosta muito dela. Eu sei que você trabalhou 7 anos por ela. Mas se for preciso, eu arranco. Eu limpo o teu altar. Eu limpo a tua tenda. Mas perder a tua adoração eu não perco. Deixar que a idolatria de Raquel contamine a minha nação, eu não permito. Você não entendeu não? Deus está dizendo, chegou a hora de uma limpeza aí, tá? Se for preciso arrancar, eu arranco. Se for preciso separar, eu separo. Mas a idolatria não permanece dentro da minha tenda, diz o Senhor. Jacó, eu não perco a sua adoração. Ele chora, mas ele não entende os desígnios. Que influência Raquel não teria na vida do José? Na vida do Benjamim? Se não bastasse, uma filha violentada. Os filhos guerreiam contra Siquém. Aí ele vai para o altar, Senhor, tem misericórdia, as nações vão me matar. Aí Deus diz, tem problema não, Jacó, o meu altar te protege. Você me adorou? Eu vou colocar medo nas outras nações e ninguém toca em ti porque você é adorador. Se não bastasse, o filho que ele mais amava, o filho primogênito de Raquel, é vendido, José. Aí começa um declínio. Se você for ler, na Bíblia não está mais escrito Jacó levantando altares enquanto perde José. Pelo contrário, diz a Bíblia que ele chorou amargamente durante 22 anos pela perda de José. Ele vive um luto irreparável. É como quem dizia, eu não tenho mais motivo para adorar. Eu, Israel, o príncipe, sou nada, eu sou o Jacó, suplantador, o enganador. As pessoas me odeiam. Até o Senhor se irou contra mim. E aí ele se fecha e vive 22 anos de luto. Até que um dia a notícia chega, José ainda está vivo. Só para você se contextualizando, Deus está dizendo para você essa noite, eu sei as amarguras que assolam a tua alma. Eu sei as perdas que te fazem chorar. Mas para os adoradores, Deus tem um recado. O teu José ainda está vivo. Pai, olha os carros que José mandou. Aí a Bíblia diz que o seu coração desmaia, como literalmente ele tivesse desmaiado. E a Bíblia diz que reviveu, não o espírito de Jacó, está lá em Gênesis, se eu não me engano é 45 ou 46, mas reviveu o espírito de Israel. Reviveu.
revive o espírito do adorador. Primeira coisa que eu faço, não é correr para ver meu José, mas é voltar para o altar que eu abandonei. Jacó vai para o altar, vai adorar a Deus. E no altar, Deus revela o que até então não tinha revelado. Porque até para o adorador tem horas que Deus fica em silêncio. Que o céu está de bronze e que não há mais resposta. Deus poderia dizer que José ainda estava vivo, poderia. Mas Deus não diz, porque o nome dele é Jacó, ele é o homem que agarra. Tudo que ele quer, ele consegue. Ele queria ser o primogênito. Fez o irmão vender a primogenitura. Ele queria casar com Raquel, trabalhou 14 anos por ela. Se ele descobre que José estava vivo, o que ele fazia? Vendia tudo que tinha em Canaã, ia lá comprar José de novo. Deus diz: Jacó, eu cuido do teu José melhor do que você. Eu preciso ensinar algumas coisas para José. Se José fica na tua mão, ele é apenas líder de uma pequena tribo nômade no deserto de Canaã. Mas na minha mão, eu faço de José governador da maior potência mundial do mundo de então. Jacó, Deus dizendo para Jacó no altar: agora que tu veio me adorar, a adoração traz respostas. Você pode falar para quem está do teu lado: a adoração traz respostas. Ô Jacó, sabe por que eu preservei? Porque eu tenho um mistério com esse moço. Eu preciso amadurecer José. Eu preciso ensinar José a ser fiel na sua presença e na sua ausência. Ô Jacó, eu preciso mostrar para ele o que é ser fiel. Se José não vai para o Egito, ele não é comprado por Potifar. Se José não for comprado por Potifar, ele não mostra a sua fidelidade a Deus diante da esposa de Potifar. Se ele não consegue ser fiel diante da esposa de Potifar, ele não vai parar na prisão. Se José não para na prisão, ele não interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Se ele não interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, um dia ele não vai interpretar o sonho do faraó. Se ele não interpretar o sonho do faraó, ele não é governador. Se ele não é governador, ele não administra o Egito durante a fartura de 7 anos. Se José não administra o Egito durante a fartura de 7 anos, quando a fome vier, o Egito vai ser destruído. Se o Egito for destruído, Canaã também é destruída. Se Canaã for destruída, acabou a família de Jacó. Se acaba a família de Jacó, acaba Judá. Se não tem Judá, não tem Obed. Se não tem Obed, não tem Davi. Se não tem Davi, não tem Salomão. Se não tem Salomão, não tem Roboão. Você não entendeu não? Eu estou permitindo as perdas, Jacó, porque eu estou preservando a descendência do Messias. Se Judá acaba, lá na frente não nasce outro Jacó. Se lá na frente não nasce outro Jacó, ele não vai ter um filho chamado José. Se ele não tem um filho chamado José, ele não se casa com Maria. Se ele não se casa com Maria, Jesus não nasce. Se Jesus não nasce, ele não morre. Se ele não morre, ele não ressuscita. E se ele não ressuscita, o Espírito não desce. Não tem igreja, não tem festa de cordovil. Jacó, as lágrimas do teu hoje é um livramento no teu amanhã. Você não está vendo, você ainda não percebeu, mas eu estou preservando o teu futuro. Eu estou preservando a tua descendência. E é aí que a gente descobre quem é adorador. Perdeu tudo, sofreu muito, mas no final ele termina adorando. E aí diz o texto, ele termina abençoando os filhos de José, Manassés e Efraim. Ele não pediu por isso. Ele nem sabia que José estava vivo. Mas ele termina abençoando, não é só José, o abençoando os filhos de José. Você não percebeu não? Para os adoradores, Deus vai fazer o que você pediu e vai fazer aquilo que você nunca imaginou e nunca pediu no altar. Jacó,
Não me importa o quanto você sofreu, mas quando terminar a sua vida, quando você olhar para o seu cajado, quando você olhar por tudo que você já passou, você vai ter motivos para adorar. Sofri tanto, mas no final, não é que valeu a pena. Não é que valeu a pena as madrugadas em claro. Não é que valeu a pena as manhãs em consagração no altar de Deus. Não é que valeu a pena as lágrimas derramadas no altar. Deus está falando com alguém que está aqui essa noite de hoje. Tudo vai valer a pena. Tudo vai fazer sentido. Não me importa o que está acontecendo no teu hoje. Não me importa as perdas que você já sofreu. Não me importa as injustiças que você já passou. Não me importa as lutas que você está enfrentando. Deus está dizendo: eu estou preservando a adoração que há dentro do teu peito. Você vai começar adorando e no final vai terminar adorando. Imagine Jacó, no final da vida, agarrado com um cajado, que ele se apoiou durante anos, lembrando de tudo que passou, tudo que sofreu, e dizendo: eu tenho motivo para adorar. Aí ele está adorando, dizendo: o vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me... Mas o quê? Jacó, como é que você conseguiu? Sobrevivi, adorando, sobrevivi. Tem uma graça de Deus sobre nós aqui essa noite. Tem uma palavra sendo liberada para você essa noite de hoje. Eu vi as tuas lágrimas, eu vi as tuas guerras, e eu preservo a essência da adoração que está no teu peito. Um nó da tua garganta Deus tirará. Um novo cântico eu colocarei nos teus lábios. Eu te renovo essa noite. Eu te visito essa noite. Quem pensava que era o teu fim, vai ter que ver que eu tenho um novo começo para você. Eu te ergo. O teu final será adorando. Você trouxe uma adoração para Deus aqui essa noite? Você trouxe? Então libere a adoração que você trouxe, vai. Libere a glória que você trouxe. Seja renovado agora. Seja cheio agora. Valeu a pena, você virou hoje a casa do Senhor. Então Deus abençoe, assim como o Senhor lhe trouxe em paz para este culto, nesta noite Ele vai levá-lo em paz aos seus lares, tá bom? Deus abençoe o pastor José, Deus abençoe o pastor Severino. Vamos então orar. Deus eterno e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Te agradecemos pela palavra, te agradecemos, Senhor, pelos milagres que aconteceram nesse local, nessa noite. Nós te louvamos por tudo, meu Pai, no precioso nome de Jesus Cristo. Como eu já disse, leva-nos aos nossos lares, na tua graça e paz, para a honra e glória do teu nome. E todos digam: amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que com alegria aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo, e mais uma vez juntos, amém. E a vitória é nossa.